Amém. Bom dia, meus irmãos. Poder sentar. É engraçado que toda vez que a gente vem, seja agora, nessa experiência desse mini curso, ou quando a gente está em aula, e aí eu posso falar pelos nossos irmãos professores, até o próprio pastor Rogério também, que participou desse curso, a imensa alegria e responsabilidade, que a gente compartilha quando está aqui, a alegria de poder estar com os irmãos, nesse momento de comunhão e edificação, porque na verdade é disso que se trata, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo nos revelando a sua palavra, nos revelando o seu propósito, nos capacitando, e também a responsabilidade, porque aqui nós estamos falando aquilo que é a palavra de Deus, e é sempre assim um momento que Deus também fala aos nossos corações, trazendo muitas reflexões, trazendo ensinamentos também que fazem com que muitas vezes, como o pastor falou, a gente até mude a nossa forma de visualizar, de entender certas coisas, até situações que a gente passa na vida. Então, a palavra de Deus, ela, como ela mesmo diz, ela é viva. Ela sempre é uma fonte inesgotável de vida. E a gente tem que fazer isso mesmo. Esse é o exercício que não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento nos chama. É estudar as Escrituras, conhecer a palavra de Deus e cumpri-la. Esses são os que amam o Senhor, aqueles que ouvem a sua palavra e a cumprem, praticam. Bom, então vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo sobre o livro de Levíticos. Hoje a gente vai ter um tema em particular, que é o tema das festas, e aí a gente vai ver alguns aspectos importantes das festas de uma forma geral, e de cada uma delas, de cada uma das 7 de forma mais específica. Mas primeiro eu gostaria de só reintroduzir alguns pontos. Quando a gente começou a estudar Levítico, uma palavra ressoou de uma forma assim muito abrangente, muito assim em grande quantidade, vamos colocar assim, que foi o quê? Santidade. A gente precisa lembrar que esse povo, que aqui está aonde? Ele está no Sinai. Aqui você está recebendo a lei. A gente está em Levítico. Vamos lá, vamos voltar. Lembrando que interpretação de texto bíblico você tem que voltar para onde a coisa acontecia, para a gente entender contexto e poder entender a mensagem. Nesse momento, esse povo estava então no Sinai, Moisés estava recebendo as leis e as leis estavam sendo transmitidas ao povo. Dentre essas leis, nós tivemos na primeira aula o quê? As leis dos sacrifícios, onde nós tínhamos ali nada mais, nada menos do que uma expressão de culto. Nós estudamos que esse culto ele estava dividido, que a gente poderia dizer assim, em algumas partes. Você tinha ali a parte da expiação, você tinha ali a parte da gratidão, você tinha ali a parte da oferta pela culpa, e tudo aquilo ali, na verdade, eram expressões do próprio ofertante. Era o ofertante reconhecendo a sua culpa e, portanto, a sua necessidade de reconciliação com Deus. Era o ofertante se consagrando a Deus, chegando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando o seu pecado. Era o ofertante demonstrando ali que tudo que ele havia passado, como aquilo que ele havia experimentado das provisões de Deus, era Deus quem fornecia. Tudo vem de Deus, tudo é de Deus. Então, um momento ali de gratidão. E isso era uma expressão de culto. Só que ali a gente estudou o culto como se ele tivesse sido dividido em partes. A gente entende hoje o culto, aquele momento em que a gente chega, lê as escrituras, no caso um salmo, ora, louva, tem a parte dos dízimos e ofertas, que faz parte da expressão de culto, tem a palavra, e ali é a mesma coisa. Só que a gente estaria, como se estivesse estudando assim, olha, aqui é o momento dos dízimos, aqui é o momento da palavra. Só que quando vocês vão ver nas cerimônias, por exemplo, a cerimônia do próprio sacerdote, você vai ver que tem todas essas etapas incluídas. Por quê? Porque era necessário que reconhecesse o pecado, era necessário que essa culpa fosse propiciada, vamos colocar assim, que houvesse a consagração
E aí vinha o quê? A gratidão. Então, tudo isso, na verdade, formava esse complexo que seria esse culto, a forma de culto que se empregava ali em Levítico. Mais à frente agora, a gente vai ver uma outra forma de expressão desse convívio diante de Deus, que vão ser exatamente as festas. Mas todos eles vão estar baseados nos mesmos princípios que a gente vai abrir agora. Quem pode abrir? Levítico 11, 44, 45. E Levítico 20, 7 a 8. Eu vou ler o 11, 44, 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. E aí ele continua, esse mesmo pensamento agora no capítulo 20, 7 a 8. Portanto, vocês estão conseguindo acompanhar? Estou sendo muito rápido? Não? Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o princípio continua sendo o princípio que a gente vai estudar também agora nas festas, o princípio da santidade. Oi? Não, 27, 8. 27, 8. O professor falou rápido, desculpa. Então, de novo, capítulo 11, 44 ao 45 e capítulo 20, do 7 ao 8. Foi? Então, assim, mas por que Deus chama o povo, por que Deus está chamando esse Israel, aquele que ele tirou lá do Egito, para um comportamento, para um caminhar em santidade, para um caminhar junto com ele, para um caminhar consagrado a Deus? Isso a gente vai encontrar em Êxodo 19, 6. João, pode ler? João tem uma voz, né? 19, 6. Pode. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. É o 6? É porque está com a tradução um pouquinho diferente. Deixa eu achar aqui. Ok. Então, assim, a gente vê um propósito nesse chamado. Reino de sacerdotes e nação santa. Né? O povo de Deus, ele era chamado para ser um povo que mostrasse a Deus, revelasse a Deus aos outros povos. E para isso ele tinha que ter um comportamento condizente, né? Um comportamento santo, e ser também uma nação que a gente poderia chamar de uma nação de profetas. Porque quem é o profeta? É aquele que revela a Deus, é aquele que revela os oráculos de Deus. Então ele revelaria o povo de Deus, né, para as demais nações. E isso é importante porque é o mesmo chamado para a igreja de hoje. Nós somos chamados a ser o quê? Luz e sal. Nós somos chamados a ser esse que a gente poderia chamar aqui, brincando, o quinto evangelho. Né? Mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós somos aqueles, na verdade, que vão estar revelando Deus. E por isso a importância do testemunho, que também foi algo que a gente falou um pouco nas aulas anteriores. Mas, então, vamos voltar então ao tema da aula, né, que seria Levítico 23. Da mesma forma que a gente tem, como a gente viu nas ofertas, as festas, elas vão ter também esse mesmo propósito, que é o propósito de ensinar o povo o caminho da santidade. Por isso que eu coloquei como subtítulo, Vivendo na Presença do Deus Santo.
Inicialmente, nas ofertas, nós vimos como se chegar ao Deus Santo. E aí vimos isso através das ofertas, né, daquilo que o povo fazia, da forma de culto, e dos sacerdotes. Agora nós vamos ver como se manter na presença de um Deus Santo. Ou seja, o que é esse caminhar em santidade? Como a gente poderia representar isso? E as festas, da mesma forma que as ofertas apresentavam isso de forma figurativa, as festas vão também fazer a mesma coisa, mas através de uma lembrança. Então, iniciando a nossa jornada aqui, que hoje, graças a Deus, a gente tem 2 horários, então dá para a gente explorar bastante. Vamos começar aqui, então, na sua apostila, na página 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Como a gente já lê logo no versículo 1 e 2, a gente vê que essas festas elas tinham 2 características. Primeiro, que eram festas do povo, eram festas da população? Não. Essas festas eram festas do Senhor. Era o Senhor quem convocava o povo para participar dessas festas. Então, essas festas não eram festas para serem celebradas de uma forma irreverente. Não eram festas para serem celebradas com o objetivo de se fartar, com o objetivo de glutonarias, com o objetivo de ter aquela festividade pura e simplesmente como uma comemoração, né? Com um momento de alegria, sim, mas não, como eu disse, de forma sem reverência a Deus. Por quê? Porque também eram, como o próprio versículo fala, santas convocações. Por que eram santas convocações? Porque eram momentos onde o povo estava na presença de quem? De Deus. Aliás, esse é um outro aspecto importante da vida em santidade. Porque a vida em santidade, ela nos ensina que Deus está presente em todos os aspectos da nossa vida. Ele não está presente apenas aqui, nesse momento, em que nós estamos dentro da igreja, com a Bíblia aberta, estudando as Escrituras. Ele está presente também no momento que a gente sai daqui. Ele está presente também no momento que nós estamos no nosso trabalho, que nós estamos no nosso ambiente de estudo, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos com os nossos amigos. Em todo momento, a santidade precisa estar presente. E quando essa santidade ela é maculada, o que acontece? Esse nosso relacionamento com Deus ele fica prejudicado. Por isso também o livro de Levítico ele é um livro sobre relacionamento. Porque o povo precisava aprender como estar em todos os aspectos, em todos os momentos da sua vida, na presença, na comunhão, na direção desse Deus Santo. Então era um encontro nacional para adoração pública. As atividades diárias eram interrompidas, nenhuma obra servil seria feita nesse dia. O povo era chamado pelo próprio Deus para um momento de comunhão, em manifestação de graça, reflexão e gratidão. É interessante, e eu não vou entrar nesse aspecto hoje, porque vocês vão ter uma aula sobre isso. Mas vale destacar que logo no início do capítulo 23, o 3º versículo fala do sábado. Ele não vai ser considerado uma festa fixa, porque eu estou falando de festas anuais. Né? O sábado ele era, na verdade, vamos dizer assim, celebrado, né? No sentido não de festa, mas no sentido do guardar, né? A toda semana. Mas é interessante porque em todos esses momentos de comemoração, vocês vão observar exatamente o princípio sabático. O que é o princípio sabático? É exatamente isso, de que nesse dia, ou em dias específicos, você vai ver, por exemplo, as festas que duravam 7 dias, o primeiro e o último dia eram sábados, né? Não sábado no sentido literal propriamente dito, mas eram como sábados, né? Onde não se podia fazer aquilo que seriam as obras, né? Assim, aquilo que a gente poderia chamar das nossas rotinas diárias, né? Vamos colocar dessa forma. Não se podia fazer. Por quê? Porque era um momento, como já foi dito aqui, era um momento onde
você estava na presença de Deus, você buscava a presença de Deus, eram santas convocações. Então, isso é muito importante, porque logo aqui no início do capítulo, a gente já tem um ensinamento que vai permear todas as demais festas, ou melhor, todas as demais comemorações que vão vir, que é exatamente esse princípio da gente ter esse momento com Deus. Eu acho muito importante. Às vezes a gente vê umas discussões sobre a questão do sábado, e é o que eu falei, não vou entrar nesse mérito, vocês vão ter uma aula sobre esse assunto, mas e o tempo que a gente separa para Deus? Né? E o tempo que a gente dedica para Deus? Então, na verdade, Deus aqui é como se Deus pegasse a gente e chegasse, tirar toda essa correria, essa tribulação que a gente passa, às vezes, durante o nosso dia a dia, nos tirasse, nos colocasse no momento de lado e trazer, meu filho, vem cá. Vamos conversar. Vamos estar... É um abrir de olhos para aquilo que realmente é a vida, que é a vida espiritual. Né? Às vezes a gente vai fazer um estudo como esse, e eu acho interessante porque não tem como você fazer um estudo desse sem você ler muito. Sem você ler muito, sem você buscar muita informação, seja por vídeo. E isso requer o quê? Tempo. Aliás, já vou aqui então já colocar essa questão. Qual é a coisa mais valiosa que nós temos? É o tempo. É o tempo. E sabe qual é a coisa mais valiosa que existe nesse mundo? Pelo que Cristo morreu? Foi por casa, por carro, dinheiro? Foi pelas vidas. O que há de mais importante nesse mundo são as vidas. E o maior dom que Deus te deu é o seu tempo. Na presença dele, ele nos dá o seu tempo. E esse tempo é o talento que vai ser nos cobrado, o que nós fizemos com ele. E da mesma forma, aqui o povo foi chamado para ser o povo de Deus. E o que ele estava fazendo com esse chamado? Era um chamado para ele se considerar maior do que todos? Se considerar o grande ante as nações? Não, era um chamado para serviço. Reino de sacerdotes diz isso também. Serviço. O sacerdote faz o quê? Serve. É serviço. Então, na verdade, Deus aqui, ele pega aquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo, e nos mostra o quão importante é estarmos na presença dele. É nesse momento que a gente tira essa venda que toma os nossos olhos, que são as vendas das rotinas do dia a dia, e ele nos traz para um momento de reflexão, onde parece, quem já teve pode ser até uma epifania, né? De repente você está assim, daquele problema, daqui a pouco abre assim você, Senhor, isso aí é isso aqui, ó. Isso não é nada. Olha tudo que o Senhor nos deu. Olha o que o Senhor é. Sabe qual é o problema da vida cristã hoje? Não estou fugindo do tema não, tá, gente? Vou voltar. Sabe qual é o problema da vida cristã hoje? É que a gente pegou Jesus e colocou dentro de uma caixinha e chamou de religião. E a gente esqueceu quem é Jesus de fato. E a gente esqueceu que ele é o Senhor de tudo. E a gente esqueceu que o sacrifício feito por ele é um sacrifício que envolve toda a criação. Está muito acima até da nossa compreensão. A gente esquece que o Deus que a gente serve, e é isso que vai ser lembrado esse povo aqui, é o Deus que coordena, que comanda tudo. É o Deus que nos libertou, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos guia. É o Deus para o qual nós temos um propósito, é o Deus pelo qual nós temos vida. E a gente pega tudo isso e bota dentro de uma caixinha pequenininha, chamada religião, e vive uma vida religiosa, e acha que todo o resto não tem nada a ver. Esse é o nosso erro. E a gente perde a visão. É como aquela criança que está no aeroporto olhando um avião lá longe. Se a perspectiva dela for do avião naquela distância, ela vai achar o avião pequenininho. Agora, se ela estiver próxima do avião, ela vai ver o tamanho real daquele avião. E nós, para vermos Deus, precisamos estar próximos a ele.
E para isso Deus nos chama ao momento de comunhão. Filho, deixa tudo isso de lado. Eu sei de tudo que você passa. Eu estou no comando, no controle de tudo. Mas vem cá que eu quero conversar com você. É um momento de refrigério. Nós perdemos tanto tempo, gastamos tanto recurso para alimentar o nosso corpo e pouquíssimo para alimentar a nossa alma. Às vezes a gente vai ver um livro, nossa, que livro interessante, quanto custa? R$40. Ah, caro. R$40. Aí na hora o número de folhas, né? R$40. Porque tá vendo o tempo que ele vai demorar para ler. Só que vai numa pizzaria, vai gastar 60, 70. Vai comer, vai embora. Às vezes até nem vai fazer bem. E acabou. Ainda vai sair com fome às vezes. E aí? Então, assim, tem coisas que a gente precisa ter um olhar um pouco mais... por isso que eu gosto daquela frase do Rodrigo Silva, né, de que a Bíblia não é um livro para ser lido, mas é um livro para ser estudado, porque a gente precisa entender o que Deus está falando conosco. Toda vez que a gente abre as Escrituras, que a gente para estudar, Deus fala conosco. Como está fazendo aqui agora. Deus está falando conosco. Agora eu faço até um pouco que nem o Marcinho falou no último domingo, né? Não sei por que eu estou falando isso, mas vamos voltar para cá. Mas vamos voltar. Então, assim, então Deus aqui chama o povo a um momento de comunhão. E vocês vão ver que, na verdade, Deus, ao longo dessas festas, né, ele lembrava, ele trazia a recordação do povo duas coisas importantes que eu gostaria agora de destacar com vocês. Né? Lembrava sobre o que Deus havia feito, e aí eu gostaria que abrissem em Êxodo 12. Êxodo 12. Versículo 14. Aqui, no capítulo 12 de Êxodo, você tem o quê? Todo mundo conhece essa passagem, né? Você tem a instituição da Páscoa. Que nesse contexto aqui, que é o contexto do Êxodo, representa o quê? O cordeiro que foi imolado, você tem lá, né, as vergas da porta que foram marcadas, e a Páscoa, que é o saltar, né, quando Deus passa, os primogênitos de do Egito morrem, né, e as casas onde tinha a marcação passa por cima, né, ou seja, as pessoas são preservadas. E você tem aqui o quê? A saída, a libertação desse povo do cativeiro no Egito. Então, na verdade, aqui é um memorial que Deus traz esse povo a recordar o seguinte: lembrem-se da onde vocês vieram. Lembrem-se por que vocês estão aqui. Aqui, na verdade, é um memorial, que eu vou ler agora no versículo 14. Este dia vos será memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Então, na verdade, um dos princípios aqui, o outro vocês podem ler também, anotar, né? É Êxodo 13, 3-10. Aliás, eu vou ler com vocês. Êxodo 13, do 1 ao 10. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, que é o primeiro mês, estás saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teu Deus te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor.
7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardará esta ordenança no determinado tempo de ano e ano. Então, num primeiro momento, as ofertas elas vão estar centradas em quê? Em um memorial. O povo já está lá no Sinai. Eles estão agora recordando a libertação que Deus havia feito. Mas olha que interessante quando a gente lê o versículo 5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus... Peraí. Está faltando mais uma coisa aqui. Que é o outro aspecto que as festas também trarão à memória. Que é a aliança. O que a gente vê acontecer aqui em Êxodo, na verdade, é um reflexo de uma aliança que foi feita lá atrás. Uma aliança que foi feita por Deus. Com quem? Abraão. E aí nós vamos aos nossos próximas passagens. Gênesis 12, 1 a 3. João, pode ler? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, na verdade, tudo começa aí. A Bíblia, na verdade, ela é um livro que eu estava até brincando na última aula, né, com um rapaz que estava conversando, sobre a questão de que a Bíblia é um livro do macro para o micro. Né? Por que é do macro para o micro? Porque ela começa com o quê? Deus criou os céus e a terra. Então, é o macro, tudo foi criado. E depois você vem o quê? Para a terra. A terra estava sem forma e vazia. E depois vem o quê? Cada criatura, cada habitante, né? Tudo, aliás, os 6 dias da criação. E depois você vem para uma família, que é a família de Abraão. Né? E daí você tem o quê? Na verdade, qual é o princípio por trás disso tudo? Cristo. Que, na verdade, é o propósito final das Escrituras, que é o quê? O plano de salvação. Então, aqui, na verdade, você tem o chamado de Abraão, né? Que é um chamado para quê? Para que ele pudesse ser essa bênção às nações. De Abraão sairia essa grande nação, que seria Israel, que foi gerada lá no Egito. Então você tem aqueles 400 e poucos mil que saem de lá, e ali você tem o início da formação dessa que é a nação de Israel, e posteriormente vai receber os seus, vamos dizer assim, a sua legislação, né, no Sinai. Mas tudo isso em um cumprimento de promessa, que a gente vai ver também em 15, do 12 ao 21. Eu vou ler para vocês. Ao pôr do... Gênesis 15, 12 ao 21. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, depois sairão com grande riqueza. Você vê que aqui ele já profetiza, né? Já está se revelando aquilo que iria acontecer, que seria o cativeiro no Egito. E tu irás para os teus pais, em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade. Já morreu, no caso, voltar aqui a Canaã.
E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até a grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoeu, enfim. Então aqui, na verdade, por que eu trouxe esses textos para a nossa reflexão de hoje? Porque eles são a base das festas. As festas, na verdade, elas tinham como principal propósito recordar duas coisas: trazer para o coração desse povo a lembrança e a certeza, né, de dois pontos importantes: a libertação do Egito, ou seja, aquela salvação que Deus deu à sua nação, e a aliança, que era o propósito de tudo isso. Na verdade, havia uma aliança. Esse povo foi chamado para ser nação santa, porque Deus é santo. Por quê? Porque ambos, na verdade, faziam parte de uma aliança. Havia uma aliança que veio de Abraão e que foi transmitida mais tarde para os seus descendentes. Pode passar. Foi não? Pode? Bom, em relação ao versículo 23, capítulo 23, a gente pode dividir, né, o livro em algumas partes, que são exatamente o descritivo das festas, né? Então, como a gente já falou, a questão do sábado, né, apenas indicando um propósito, né, o que seria aquele princípio sabático que vai estar presente nas festas, é Deus convocando o povo para um momento de comunhão. As chamadas festas de primavera, e aí vocês vão ver que as festas vão estar divididas em dois períodos, tá? Elas vão acontecer no primeiro mês, basicamente, né? E no 7º mês, que vai ser exatamente os meses de colheita. Aliás, aqui vale uma informação, mais como uma curiosidade. Pode passar. Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês vão ver. Apostila, página 4. O calendário judeu é um pouquinho diferente, né, do que é o calendário ocidental, vamos colocar assim, né? Você vai ver esse calendário aí, ele é um calendário que ele vai levar em consideração duas coisas: o calendário lunar, né, e o calendário das colheitas, né? Na verdade, por isso você vai ter a questão da primavera, né, a questão do outono, porque vão marcar exatamente as estações. E o calendário lunar, ele é um pouquinho diferente do calendário solar, que é o que a gente usa aqui no Ocidente. De forma que você tem uma diferença de dias. O calendário lunar, ele dura mais ou menos 29 dias, né? E de tempos em tempos você precisa fazer uma correção. Por que isso é relevante? Porque quando vocês forem estudar, vocês vão observar isso. Que muitas vezes o ano do calendário ali, por exemplo, vou usar aqui, fica mais fácil para vocês verem. Está na apostila. Na página 4. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, o primeiro mês, que é o mês de Nisan, né? Ele vai estar ali entre março e abril no nosso calendário. Tá? E isso é interessante como curiosidade, porque se vocês forem buscar, mesmo nos dias de hoje, essas festas são comemoradas, né? Algumas dessas festas você vai estar presente no calendário. E às vezes vai chegar lá, vou participar da festa do Ano Novo Civil, que seria a festa do tabernáculo. Você vê, não, vai cair no dia tal, do mês tal. Não, depende, você tem que ver o calendário deles para fazer a correção. Tá? Porque existe um calendário. É como se tivesse um ano novo civil, um ano novo religioso, as coisas são um pouquinho diferentes. Tá? Mas por que eu estou destacando isso? Porque vocês vão observar também nas escrituras, muitas vezes, a tal da festa da lua nova. A lua nova marca o início do mês. Então, por isso que você vai ter a festa da lua nova, não que ninguém ali adorava a lua, não tem nada a ver. Entendeu? Era simplesmente por conta do calendário, que era um calendário lunar, né? Então, era simplesmente uma questão cultural, né? Vamos colocar dessa forma. Pode passar? Bom, o nosso tempo fica curto, vamos até 10? O intervalo. 10, 15, tá bom. Bom. Então, nós vimos, né, que as festas, na verdade, assim como a gente viu para os sacrifícios,
eles tinham basicamente, tinha basicamente dois propósitos que a gente pode destacar, né? A gente tem o propósito disciplinar, né? E o propósito que a gente chamaria também de um propósito profético. A gente vai adiantar já um pouquinho aqui, mas a gente vai falar um pouco melhor na segunda aula. A Páscoa já traz para a gente, de cara, né, esse tipo de visão. Por quê? O que era a Páscoa para o povo naquela época? Era exatamente o quê? O memorial da saída do povo do Egito, não é verdade? Era a libertação. E o que é a Páscoa para a gente hoje? A ressurreição de Cristo. Que também é o quê? É a salvação do pecado, né? Em Cristo, tudo foi encerrado. Não é isso? Então, na verdade, da mesma forma aqui, quando a gente vai estudar agora as festas uma a uma, a gente vai estar sempre visualizando isso. A questão disciplinar, que é exatamente a questão da interpretação do texto para aquela época. A gente nunca pode esquecer disso quando a gente for estudar as Escrituras. O que aquilo representava para aquele povo naquela época? E depois aquilo que representa para a igreja hoje. Por quê? Porque os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, os princípios de Deus são eles são atemporais. Eles estão presentes na igreja hoje. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Graças a Deus. Então, com relação à Páscoa, ela era celebrada no primeiro mês do ano, né? Isso por um acaso? Não, né? Êxodo 12, 1 a 2. Aliás, tem uma outra curiosidade aqui também interessante. Todos abriram? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o seu primeiro mês do ano. Então, na verdade, a Páscoa ela foi determinada como o primeiro mês do ano, como marcação do início do ano do povo, por Deus. Porque ela era um marco. Essa saída do povo do Egito, ela não foi um simples acontecimento. É quando o povo, Deus, na verdade, chama esse povo para ser exatamente essa nação santa, para ser o seu povo. Era um momento ali de libertação. Lembrando que muitas vezes nas Escrituras, né, o Egito vai estar correlacionado com o quê? Com o mundo. A libertação do mundo, a libertação do pecado, libertação daquilo que não corrobora com Deus. E esse povo, então, é tirado ali daquele meio e levado para quê? Para ser um povo separado, um povo consagrado. Ali, na verdade, você tem o nascimento desse povo. O Egito é como se fosse um berçário, onde entram 70 da família de Abraão, mais especificamente de Israel. E saem quem? Jacó, né? E saem quem? 400 e poucos mil. Ficam 400 anos lá. Então, dali você tem a geração dessa nação. Por isso que é tão importante, por isso que é uma data que, para eles, era tão importante de ser celebrada, porque era o nascimento, era o berço da nação. Era também a revelação de que Deus não era simplesmente um Deus que dizia ser o Deus deles. Era um Deus que mostrava que, de fato, ele é. Porque todo o processo de libertação, quem comandou? Foi Deus. Quem libertou o povo do Egito? Foi Deus. Deus mostrou todas as suas maravilhas e mostrou quem ele era, mostrou o que ele era. Né? Aliás, Deus, não, até tem gente que brinca assim, né, que Deus, não é que Deus existe, porque existir pressupõe algo que surgiu, né, que teve um início e vai ter um fim. Não, Deus é. Eu sou. Né? E esse princípio, né, ele vai estar exatamente, né, da questão da Páscoa em 16:1. Ah, não, perdão. Okay.
Propósito da festa. O propósito da celebração está bem expresso nos versículos 14, 24, 25 e 26 e 27 do capítulo 12, onde a gente pode ler: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ainda em Êxodo 12, 41 e 42. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas gerações. Então ela comemorava a libertação dos israelitas escravizados no Egito por um ato poderoso de redenção divina e marcava o estabelecimento dos descendentes de Jacó como nação. Olha que interessante. 10 vezes em Levítico, só em Levítico, o Senhor lembra Israel que eles o libertou do Egito. Então, essa marca era muito importante, né? Havia um dos grandes pontos das festas, e vocês vão ver isso em 3 ocasiões, era exatamente o quê? Mostrar que Deus era esse Deus que libertou eles do Egito, era o Deus deles, era o seu Salvador, era o Deus que cuidava de Israel. E que, portanto, na verdade, Israel, ao guardar a palavra de Deus e a cumprir, ela não fazia nenhum favor, era simplesmente um gesto de gratidão. Aliás, o nosso caminhar em Cristo segue o mesmo princípio. Às vezes a gente fica naquele pensamento que é o pensamento perigoso do religioso, né? Do ser para parecer. Nós temos que ser porque nós somos de verdade. Nós somos. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Nós somos gratos a Ele. Caminhamos, buscamos uma vida de comunhão com Deus em santidade, é por gratidão. Porque Ele não nos deve nada. Tudo foi feito por Ele. E é esse o princípio que deve nos nortear também. Quando nós fazemos algo, né, a gente fala, não, a vida em santidade, a vida em comunhão com Deus é uma vida que honra a Deus. É verdade. Mas a gente deve buscar esse honrar a Deus por esse gesto de amor, de gratidão pelaquilo que você é. E não simplesmente para tentar devolver algo para Deus. E isso também era ensinado a esse povo. Esse povo, ele era para ser um povo diferente. E a igreja hoje é para ser um povo diferente. Tem que deixar a sua marca, tem que deixar o seu testemunho. Significado teológico. Lembrou-se da sua libertação, lembrou-se, no caso, da libertação de Abraão, né? Perdão, gente, vou ler aqui, fica mais fácil. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e, por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido. Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, aqui, na verdade, só chama atenção com relação à aliança. Então, outro lembrete da questão da Páscoa, da questão da libertação do Egito, era isso, que havia uma aliança, e Deus honra a sua aliança. Da mesma forma, nós temos a certeza de que temos algo que nos aguarda em Cristo. Por isso caminhamos por fé. Por isso que a fé é a certeza daquilo que você espera. Esperamos o quê? Esperamos estar com Cristo, esperamos esse novo céu, essa nova terra, esperamos essa salvação que conquistamos pelas nossas obras? Não, que conquistamos pelo sacrifício de Cristo. Por quê? Porque Deus é fiel. Fiel à sua palavra, fiel à sua promessa. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores.
Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir àquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então, no caso aqui da Páscoa, né, era uma ocasião para adoração regular a Deus, como autor das misericórdias da aliança e sustentador redentor de Israel. Deus é fiel à sua aliança e Israel caberia a mesma fidelidade. Em ação de gratidão, manifestem em atitude de reverência e obediência. Guardai e cumpri os meus mandamentos, eu sou o Senhor que vos santifico. E aí a gente vem para aquela que é a segunda festa. Em alguns momentos, ela vai ser tratada como uma festa só. Por quê? Porque o princípio vai ser exatamente o mesmo. Quando os israelitas saíram, né, do Egito, eles saíram, tiveram tempo para se arrumar, se ajeitar. Não, saíram o quê? Às pressas, né? E é isso que a festa, no caso dos pães asmos, vai mostrar, né? O que eram os pães asmos? Eram pães sem fermento. Né? Naquela época você pegava o fermento, não é que nem hoje, você vai no mercado e compra. Né? Naquela época você pegava um pão levedado, antigo, né? E misturava lá na massa e aquilo ia crescendo e ia levedando a outra massa também. Né? Lembrando que no caso aí é um fungo. Né? E a festa aqui ela vai comemorar, né? Aliás, não é comemorar, é rememorar, né? Trazer à memória exatamente o quê? Essa saída às pressas que o povo teve lá do Egito. Então, era celebrada no primeiro mês do ano, né, juntamente com a Páscoa, iniciava no 15º dia e durava 7 dias. No primeiro e no último dia, nenhuma atividade poderia ser feita, né, como eu disse, eram santas convocações, então eram momentos que Deus chamava o povo à reflexão, até porque, se a ideia era exatamente trazer à memória aquilo que acontecia, era necessário o quê? Um momento separado. Né, um momento onde as pessoas estivessem, de fato, com a mente, com o coração voltado para Deus, voltado para, inclusive, a leitura das Escrituras. Né? Alguns textos mais à frente vão dar a entender, isso principalmente lá no período monárquico, que nesses momentos de festividade, e lá é bom lembrar que o povo já estava estabelecido na terra, né? Aqui você tem orientações, mesmo das festas, para quando você estivesse lá. Porque a gente vai ver, por exemplo, que mais para frente você vai ter a questão da festa da colheita. O povo era nômade. Não havia tempo para isso. Né? Então, isso vai ser estabelecido o quê? Mais à frente. Então, você vai ter, nesses momentos onde o povo se reunia, um momento onde era feito também o quê? Leitura das Escrituras. Gente, a todo tempo, a Bíblia vai alertar a gente sobre a importância do estudo, sobre a importância da leitura, sobre a importância do trazer à memória. Toda vez que a gente pega as Escrituras e começa a ler e a estudar, a gente está trazendo à memória tudo aquilo que Deus fez. Nós somos o resultado disso. Nós somos o resultado dessa graça do que Deus fez. E mais, nós também lemos e estudamos aquilo que Deus fará. Isso é importante para um caminhar que necessita de quê? Perseverança. Muitas vezes a gente falha no nosso caminhar, a gente derrapa, a gente tropeça por falta de perseverança. Porque em determinado momento ali da caminhada, a visão se escureceu. Perdemos o foco. Mas por que a gente perdeu o foco? Porque talvez a gente tenha se distanciado desse foco, é a história do avião. Em determinado momento, você se afastou dele. E quando a gente se afasta de Deus, a gente está sempre se aproximando de alguma outra coisa. Por isso que Tiago fala que somos tentados pelas nossas concupiscências. A gente nunca está neutro. Então, quando você se afasta de Deus, é porque você está se aproximando de alguma outra coisa. E essa outra coisa ganha tanta relevância que você não consegue mais enxergar a Deus. Isso é extremamente perigoso. Por isso que é estabelecido as festas também. E elas eram regulares. Para que a todo tempo, todo ano, o povo tivesse a oportunidade de que, ainda que de uma forma que a gente pode dizer até um pouco obrigatória, o povo se reunisse para quê? Para fazer isso aqui. Ó. Ouvir a palavra de Deus. Quer através de uma leitura ou uma exposição que a gente está fazendo aqui, quer através de uma representação, que é uma festa. A gente, semana passada, né, teve a peça de Esther,
que foi maravilhosa. Eu não pude estar presente, mas eu vi depois o vídeo. Isso foi a bênção, né, da tecnologia. Gente, aliás, quem é aqui do grupo que apresentou? Parabéns. Parabéns. Ficou ótimo. Muito, muito bom mesmo. Entendeu? E assim, e você se edifica. E você aprende. É o quê? É uma representação. As festas eram isso. Nada mais era do que uma representação. Não é aqui a questão dos pães asmos? O que o povo fazia? Podia comer pão levedado? Não. Aí provavelmente todo dia que pegava lá durante esses dias o pão levedado, lembrava do quê? Ah, por quê? Ah, porque a gente saiu às pressas lá do Egito. Vamos lá, propósito da festa. Pode passar. Capítulo 12, versículo 14 e 17 de Êxodo. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardarei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Deuteronômio 16, 3 a 4. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão da aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que lembreis todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. A Páscoa é a festa dos pães asmos, fazendo os israelitas lembrarem das questões teológicas envolvidas no êxodo do Egito e também nas implicações relacionadas à aliança com o Senhor. Deus é o redentor de Israel e fiel à sua aliança. Então aqui você tinha, assim como a gente viu na festa da Páscoa, e a gente vai ver também outras, a questão da importância de que Deus fazia de quê? De trazer a memória do seu povo, a partir de uma representação que ali aconteciam, que eram as festas, o quê? A sua aliança. Lembrar esse povo que ele estava debaixo de um pacto de aliança. E isso vai ficar mais claro quando na próxima aula vocês forem ver o que acontecia não só na obediência da aliança, como na desobediência. Esse povo aqui, ele vai ter todas essas bênçãos que vão surgir por conta não dos seus méritos, mas por conta de quê? Da fidelidade da aliança com Deus. Era Deus quem trazia toda a provisão. Festa das primícias. Pode passar. A festa das primícias, ela prefigurava a bênção futura de Israel, fruto da aliança com o Senhor. Somente poderia ser comemorada quando o estabelecimento já em Canaã, claro, porque, na verdade, você tinha ali uma questão da necessidade de uma colheita, né, de uma lavoura. O que é interessante é que a gente vai ver em Josué 5, 10 a 12, não precisa abrir, que quando o povo passa o Jordão e comemora a Páscoa, o que acontece? Cessa o maná. Aquilo que sustentava o povo no Egito não, no período de peregrinação, até o território de Canaã, ele cessa. Agora, o povo vai ter o sustento o quê? Da própria terra. Terra que quem deu a eles? Deus. O próprio Deus vai falar, lavouras, cidades que fizesse, edificasse? Não, Deus é quem deu. Então, ali, na verdade, você tem o quê? A demonstração da provisão que Deus deu até ali e a continuidade dessa provisão, que vai ser depois manifesta através do quê? Das festas das primícias. As festas das primícias, ela quase que vai ter o mesmo princípio que a gente viu na oferta de manjares. Que qual é? Gratidão. Porque é Deus quem dava tudo ao povo, é Deus quem fornece. E é Deus quem fornece tudo para a gente hoje. Da mesma forma. Toda a nossa provisão é Deus quem fornece, é Deus quem dá. E se o homem diz, não, eu fiz porque eu me capacitei, eu sou capacitado, eu digo, porque Deus te capacitou. Porque até a ciência quem revela é Deus. Porque foi Ele que fez.
O cientista, na verdade, ele só, vamos dizer assim, ele chega, meio que descobre aquilo ali, né? Mas já está feito há muito tempo. Como aquilo ali foi feito, Deus sabe. Ele simplesmente visualiza, bom, foi feito assim. Mas por que foi feito assim? Deus sabe também. Não desmerecendo a ciência, claro, não é isso. Tá? Então, no caso da questão das festas das primícias, né, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho, né, no caso um feixe, né, das primícias da vossa, no caso da vossa seara, né, o sacerdote, este moverá perante o Senhor para que sejas aceito. Era uma amostra, uma representação da colheita realizada que era trazida à tenda do santuário. O propósito era um reconhecimento de Israel para com o Senhor como real provedor de todos os recursos da terra. Como diz lá em Êxodo 19:5, porque toda a terra é minha. Tudo que vinha, toda a provisão que o povo tinha, na verdade é porque Deus deu. Então ali, na verdade, Deus mais uma vez ensinava o povo a ser grato. O princípio da gratidão. O mesmo princípio que a gente viu nas ofertas lá atrás. E o mesmo princípio que norteia também a nossa caminhada. Porque senão, quando não há gratidão, há o quê? Soberba. E foi na soberba que o homem caiu, lá em Gênesis. Quando quis o quê? Tomar o lugar de Deus. Sendo igual a Deus. Após os primeiros frutos terem sido consagrados ao Senhor, o restante da colheita estava livre para o consumo. É interessante que a gente vai ler em 23:14 que eles podiam fazer a colheita, mas só poderiam consumir depois de o quê? De consagrá-la. Você não poderia chegar, simplesmente fiz a colheita, agora eu vou consumir, depois eu levo lá para o Senhor. Não, para o Senhor é sempre as primícias. Isso demonstrava, sobretudo, reverência. Não bastava dizer que tudo vinha de Deus. Havia necessidade de demonstrar reverência. E às vezes nos falta reverência. A gente diz, não, tudo é de Deus, Deus é que provê, Deus é que faz. Mas na hora que a gente precisa de um tempo para Deus, não deu hoje. Não deu. Mas não deu por quê? O capítulo da novela estava bom, não podia perder de jeito nenhum. Você vê, né? Cadê a reverência? Um dos grandes problemas que a gente encontra na igreja hoje é a irreverência. É querer fazer cultos fora daquilo que seria o adequado diante da palavra de Deus. É querer ter um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. É colocar a obra de Cristo dentro dessa caixinha que eu falei, de forma que se você pega a obra de Cristo e coloca dentro de uma caixinha, você começa também a ter um outro problema, que são outras caixinhas. Pode ter outra caixinha. Não, não pode. Alguém vai ao Pai sem Cristo? Então que outra caixinha é essa? Eu lembro uma vez que o bispo falou, né, que todos os caminhos levam a Deus. Um para salvação, outro para condenação. A Deus tu não passa, de Deus tu não passa. Só existe um caminho, meus irmãos. E a igreja está sendo levada por esse relativismo. Ou a gente crê nas Escrituras ou não crê. Quem está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no caso quem disse Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade, são as Escrituras. Não estou inventando, não. Quem diz que o único caminho de redenção, de salvação é Jesus, são as Escrituras. Quem diz que Jesus é o Senhor assentado à destra do Pai, e sobre tudo está sob o controle dele, são as Escrituras. Então quem está relativizando somos nós. Que somos chamados para caminhar uma vida santa, consagrada. Aí, por isso que você vê o que eu falei na última aula, problema do testemunho. Porque não há bom fruto se a árvore não está saudável. Se nós não tivermos uma consciência adequada do nosso papel e quem somos diante de Deus, não que nós somos algo maior, não é isso, não. Estou falando de responsabilidade. Nós vamos ter um caminhar irreverente, um caminhar que não testifica para o nosso próximo aquilo que Deus fez nas nossas vidas e tem feito.
Foi isso que levou esse povo. Mais adiante, né, mais para o final da próxima aula, eu vou encerrar aqui que já são 10h16, vocês vão observar que havia um problema com relação à questão das festas nas gerações que se seguiram. Vocês viram até onde a gente leu aqui, a gente está na metade, que as festas eram ordenadas para que fossem passadas às próximas gerações, não eram? Eram festas a cada 10 anos ou a cada 100. Não, eram anuais. E vocês vão observar que um dos problemas que acontecia era a não observância de alguma dessas festas. Ou até de todas, em alguns momentos. E a gente viu o que aconteceu com o povo, né? Por quê? Porque houve esse distanciamento. Deus o tempo todo nos chama a um momento de comunhão. Vocês, quando acordaram hoje, vocês foram chamados a um momento de comunhão. O que vocês estão fazendo aqui é um momento de comunhão. Isso aqui é relacionamento. Relacionamento da igreja, e relacionamento horizontal, né? E relacionamento vertical. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje com muitas reflexões. Não só pelo que está sendo dito, mas pelo aquilo que o Senhor está falando ao coração de vocês e vai falar ainda depois que vocês saírem daqui. Porque tudo isso, é um chamado que Deus faz para a gente estar próximo a Ele, para a gente não perder a nossa visão, para a gente não entrar na irreverência, para a gente ter um caminhar santo, para a gente ter um caminhar que, de fato, glorifica o nome de Deus, glorifica a obra que Deus tem feito nas nossas vidas. E é esse o nosso chamado. Amém?